e das ações que a gente tomou nesses últimos meses, como a gente tem dificuldade de agenda, eu terminei agora esse relatório, resolvi gravar então esse vídeo para mostrar os números para vocês. Aí vocês podem ver no horário que vocês estiverem livres, sem ter necessidade de marcar reunião, ou se vocês quiserem a gente pode marcar de eu apresentar essas informações para vocês se não ficarem legais aqui pelo vídeo. Tá? E aí a ideia é, se vocês verem esse vídeo, a gente marcar um papo para discutir já as impressões, as dúvidas e acertar melhor os próximos passos do próximo mês, tá bom? Então vamos lá. Aqui eu retomo no primeiro slide os 3 objetivos que a gente traçou no planejamento estratégico. O primeiro de consolidação de branding da Leshesco a nível nacional, e com isso a gente teve de resultados sinteticamente 60 mil pessoas alcançadas por redes sociais, 75% vieram de ações do Facebook e 25% de ações no Instagram. O segundo KPI era de atração do público de Belo Horizonte e região para o estúdio. E aí a gente tirou nesse período, o período aqui que eu estou analisando é o período de 2 meses, entre maio e junho. Tá? Nesse período então em BH a gente atraiu 25 mil pessoas dessa região. O foco maior foi em noivas, que é uma segmentação que a gente fez no Facebook, e eu explico depois com mais detalhes. E aí 70% desses 25 mil pessoas de BH vieram do Facebook, 30% vieram do Instagram. O terceiro KPI, que era a divulgação dos cursos, eu trago um resultado apenas de Facebook aqui, por quê? Porque nesses 2 primeiros eu consigo extrair da base do Instagram, obviamente todo o alcance dela, na primeira, do branding, e qual é o alcance dela dentro do estado de Minas Gerais, tá? É um detalhe, quando eu falo público de BH no Instagram, eu estou falando do público total de Minas Gerais, que é o que eu consigo extrair da nossa plataforma de tecnologia, e no Facebook, no caso sim, esses 70% são de pessoas apenas da região de BH e daquelas cidades satélites que a gente validou com vocês no começo do projeto. Já no curso, a gente não consegue saber exatamente dos seguidores do Instagram quem são os profissionais, quem são os clientes, quem são parceiros, etc. e tal. Então eu coloco aqui só o KPI do Facebook, que foram 17 mil pessoas. A maior parte desse público são profissionais de estética, tá? Tem profissionais de estética e empreendedores, mas o que fez mais sucesso, o que a gente investiu mais, foram os profissionais de estética. Tivemos aí 3.336 interações, que é likes, comentários, compartilhamentos, e só no Facebook também, e 8 vendas, que é o que a gente calculou de maneira conservadora aí na campanha da Estética em Rio, que é o que a gente vai falar depois com mais detalhes também. Então, primeiro falando do Facebook, eu acho que o Facebook é o canal mais importante de mostrar para vocês agora os resultados, porque é um canal que vocês não estão acompanhando tão bem quanto o Instagram, onde vocês sempre tiveram uma ação mais forte, onde vocês têm uma presença de público mais engajado, mais forte. E a gente trabalhou muito com campanhas de mídia no Facebook, muitas delas que não ficam visíveis para vocês na página. Não que elas não fiquem visíveis, elas estão na página, mas são campanhas que rodaram há meses atrás e que você teria que descer muito a timeline para ver. Então eu acho que o Facebook é a parte que a gente mais trabalha, o grande foco de atuação nosso é no Facebook, porque tem a maior base, a maior segmentação, e mostrar um pouco para vocês. Então, daquele alcance de 60 mil pessoas que a gente teve no mês, 46 mil mais ou menos foram alcançadas pelo Facebook. Esse alcance ele é 500% maior que o alcance que a gente teve nos meses passados. No caso, março, abril, o mês passado, e maio e junho, o mês de referência que a gente está fazendo esse relatório. Esse número também ele é ligeiramente abaixo daquela meta que a gente projetou para vocês no planejamento estratégico, que está num dos últimos slides, tá? A meta de resultado e os KPIs. Esse número então de alcance está 10% abaixo da meta, mas ainda assim perto dela. Tivemos 720 novos seguidores, que são 7% de crescimento de base. Um número muito alto de interações, quase 8 mil interações, isso é 700% a mais do que a gente tinha nos meses de referência. E aí tem um detalhe muito importante, a gente alcançou 500% de pessoas a mais, só que a gente interagiu, tivemos uma interação de 700% a mais. O que isso quer dizer? Que a gente ganhou engajamento, ganhou interação
e que a base que a gente atingiu, né, com as segmentações, é uma base que apresentou mais engajamento do que a própria base de seguidores. Por isso que o número de interações cresceu numa proporção maior do que o crescimento de alcance. E esse número sim foi um número super alto, mais alto do que a gente imaginava. Ele ficou 15% acima da meta que a gente desenhou lá no planejamento estratégico. Comentários também cresceram numa proporção muito parecida. A gente teve aí 244 comentários no Facebook nesse período. As campanhas que a gente fez de mídia e de posts, elas obedeceram os 3 pilares que a gente desempenhou de missões e os 3 pilares de atuação do planejamento estratégico: curso, estúdio e branding. Nesse período, a gente consumiu de mídia algo em torno de R$ 1.700 nesses 2 meses, tá? Então a gente consumiu mais ou menos metade do budget, porque a gente tinha um budget de R$ 1.500 por mês, a gente consumiu R$ 1.700 em 2 meses, porque a gente não teve muitos posts, né? Não teve aquela dificuldade de aprovação de posts, então a gente acabou optando por poupar um pouco o recurso de mídia para quando nós tivéssemos mais posts, mais campanhas em andamento. Então, a maior parte desse investimento foi feito nos cursos, e aí a gente mostra depois, nos próximos slides, o detalhamento de cada um deles. Então, o curso foi o maior investimento, trouxe aí 70 comentários, um número bem alto. E vou passar aqui já direto no curso. Então, no curso a gente criou campanhas com 3 objetivos. Campanhas para o curso de SP, campanhas para o Static in Rio e uma campanha geral falando do curso para o Brasil todo, né, apresentando o curso da Lash School. A campanha que teve a maior força, que a gente investiu mais, foi a de Static in Rio, que teve um resultado legal. A gente gerou quase 2.000 acessos na URL do evento, foram praticamente 90%, 85%, 90% dos acessos da página de vocês, do curso de vocês, no site da Static in Rio, foram gerados por Facebook. A gente estima aí um ROI de 14 vezes, com um número de vendas estimado em 8 vendas, acredito que 16, alguma coisa que vocês tiveram. Então a gente teve uma campanha já com um ROI muito forte. Esse ROI, ele está acima, como a gente comentou na época, ele está acima do ROI que está no nosso site, com o ROI de case do mercado de estética, que foi um ROI de 12 vezes, 8 vezes, se não me engano, da Valmari. Então é um resultado bem forte. E além da campanha do Static in Rio, a gente criou uma campanha geral, eu vou mostrar depois essa campanha aqui, e ela realmente trouxe um número grande de leads e resultado bom. Então esses 2 posts foram os posts de curso que mais foram distribuídos. O primeiro, o post da Static in Rio. Detalhe que o formato de post no Facebook ele é bem diferente do formato do Instagram. Esse é um post de clique. Então, quando você clica na imagem ou nesse link que está escrito aqui em negrito mais embaixo, você vai direto para a página. Essa é a primeira diferença grande entre o Instagram e o Facebook. O Instagram é uma rede de imagens, é uma rede onde você navega muito dentro dela, você não sai muito dela. O Facebook não, ela é uma rede ele é um grande hub de informação, tanto trazendo informação para o usuário, quanto levando ele para sites e para e-commerces. Então o Facebook tem essa função de hub. Então ao clicar nesse post ele iria para a página de vocês no Static in Rio. E por isso que o objetivo aqui nesse caso desse post é o clique, né? E a gente otimiza ele para ter mais cliques, mais resultados. E aqui do lado o post generalista que a gente fez sobre o curso. E esse post foi muito... Você vê o resultado de ambos os posts fortes, chegaram aí em 10.000 pessoas, 9.000 pessoas. O post geral teve um número muito alto de likes, teve quase 600 likes, 27 comentários. O post da Static in Rio, que gerou as vendas, que gerou mais de 2.000 acessos, ele teve menos likes, né, 271, mesmo assim um número bom, 27 comentários. O que a gente percebeu agora no post geral é que a gente teve muitos comentários bem relevantes, comentários de leads, de pessoas realmente interessadas no curso. Você vê aqui a Carolina, que já conhecia as técnicas, já tinha visto o curso. Você vê as pessoas pedindo o valor de curso, mandando contatos, e-mails, telefones para quem entra em contato com essas pessoas, né? E muita gente de fora do Brasil demonstrando interesse, de fora de BH demonstrando interesse. Então, a Lucimara aqui de Petrolina,
perguntando se vocês vão fazer curso lá. Aqui a Leoneida Aquino, de Salvador. A gente teve aqui pessoal de Rondônia também. Então a gente percebeu que pessoas de BH também apareceram aqui. Então a gente percebe uma atratividade grande em todo o Brasil aqui com esse post geral, um post único que teve um investimento baixo de mídia, mas que trouxe bastante gente bem interessada no curso, mostrando um potencial bem grande das nossas ações aqui no Facebook. Em estúdio, a gente concentrou a maior parte da nossa mídia no cluster de noivas, trazendo para elas a possibilidade de fazer a extensão e a durabilidade durante a lua de mel, e a gente teve um resultado legal. O que a gente vê para o resultado, em parte, é o custo para o resultado, essa coluna que mostra quanto custou cada interação. Então, basicamente, quanto menos custar uma interação, mais quer dizer que a maior parte das pessoas alcançadas estão interagindo, mais engajador é seu post, menor o custo, mais bem distribuído ele é. Então, essa coluna de custo para o resultado é o maior KPI de performance de um post. Então, quando você vê aqui noivas com custo por resultado de 32 centavos, bem abaixo das outras, é porque o público de noivas reagiu muito bem a esse post. Você vê um número razoável de compartilhamentos, e uma campanha que não deu certo foi a campanha do Dia das Mães. Você vê um custo por resultado de 84 centavos aqui. Então, esse apelo da filha comprar para a mãe uma extensão de presente Dia das Mães não teve muito sucesso, a gente não vai utilizar ele na próxima campanha. Então, os dois posts aqui de maior impacto. O post das noivas, que chegou em quase 14 mil pessoas, teve mais de 400 likes, foi um post bem atraente, o mais atraente de estúdio desse período. E o post Dia das Mães aqui, que vai ter um resultado bem menor, chegando em 4 mil pessoas, não conseguiu mais 55 likes. Branding. Branding, a gente teve 4 campanhas, sendo a campanha de maior sucesso, e você vê assim, realmente uma performance muito superior, um custo por resultado de 2 centavos, foi o post do Júlio Rocha. Então, por que a gente fez o post do Júlio Rocha? A gente pegou e segmentou ele para seguidores, para as pessoas que curtem o Júlio Rocha dentro da região de Minas Gerais. Isso fez bastante sucesso, a gente atingiu quase 5 mil pessoas com esse post, com um custo extremamente baixo de menos de R$100, porque realmente a performance aqui estava muito alta e a gente descobriu aí uma estratégia interessante para impactar as pessoas através de uma pessoa de referência delas, de um ídolo ou de uma pessoa que elas se interessam. E o formato GIF que a gente fez para volume russo, né, onde você foi crescendo o olho, não sei se vocês lembram, era uma sequência de GIFs onde o olho ia crescendo, né, a extensão, os cílios ia crescendo, também teve um resultado muito forte, você vê aqui 16 centavos, mostra não só que o formato GIF é interessante, mas que os seguidores do Facebook, né, que foi quem recebeu esse GIF, essa foi a nossa segmentação, os seguidores são seguidores bem engajados e são interessados no negócio, então a gente tem uma base qualificada no Facebook também. E além disso teve o post do Que os Seus Olhos Dizem Sobre Você, que também fez muito sucesso, um post simples, um post de imagem, com um texto legal, teve um resultado bem forte aí, 5 mil pessoas viram, 300 likes, aqui o post do Júlio Rocha, com mais de 5 mil visualizações desse vídeo. Agora, Instagram. Né? O Instagram, até estava conversando com o Érico essa semana, realmente como vocês focam mais em Instagram e a gente foca mais em Facebook, talvez pareça que não houve um foco, que a gente não está contribuindo para o Instagram. Na verdade, não é que a gente não está contribuindo para o Instagram, mas a gente está vendo que a maior parte dos objetivos que vocês procuram, de expansão, de venda de curso, eles estão muito mais potencialmente encontrados no Facebook. E como vocês puderam ver agora nesse relatório, a maior parte das nossas ações e dos resultados vieram do Facebook nesses últimos 2 meses. O Instagram, o que a gente teve nesses 2 meses? A gente estima aí um alcance de 18 mil pessoas,
embora isso seja uma estimativa, o Instagram não dá alcance, mas por a gente ter uma base de aí 19 mil pessoas, e obviamente essa base toda não é encontrada em um mês, a gente estima que uns 70%, 80% dela é atingido, mas também tem pessoas que recebem com conteúdos compartilhados pelas amigas, tem um crescimento de base também relevante. Então a gente estima aí 18 mil pessoas alcançadas no Instagram, dentro das 60 mil pessoas alcançadas nesses últimos 2 meses. Esse crescimento de novos seguidores, ele era mais baixo, ele era mais ou menos do nível do Facebook, a gente teve uns 700, 800 pessoas, mas nos últimos dias, com a instalação do aplicativo, que eu esqueci o nome que o Érico me contou, vocês tiveram um crescimento expressivo de seguidores no Instagram. Agora resta saber quem são esses seguidores, se ele está crescendo em qualidade, e a gente vai descobrir isso com a taxa média de engajamento. Se com esse crescimento novo a taxa média de engajamento diminuir, é porque talvez o crescimento seja em cima de uma base não tão relevante. Se manter a taxa de engajamento com esses novos seguidores, a gente vai ter uma visão que é uma base qualificada desse crescimento. Interações e comentários também, números muito fortes no Instagram, quase 6 mil interações, 287 comentários, então é uma rede que, embora não alcance tantas pessoas quanto o Facebook, traz um nível de engajamento muito alto. Aí uma reflexão muito interessante são os top posts que foram feitos nesse período de 2 meses. E aqui a gente tem 3 colunas, uma é os que tiveram mais likes, a segunda é os que tiveram mais comentários e a terceira a maior taxa de engajamento, que está em harmonia com essas duas. E o que a gente vê aqui é que os posts de maior performance, eles seguem um padrão muito bem definido, que foi até uma coisa que vocês comentaram na reunião, que é a gente sabe o que faz sucesso e realmente essa imagem de foco nos cílios, muitas vezes com frases motivacionais ou algumas coisas nos textos interessantes, assim, inspiracionais, eles são os que fazem mais sucesso na página. Você vê aí de likes 3 dos 4, de comentários 2 dos 4 e de engajamento 3 dos 4 também, posts praticamente idênticos com o mesmo foco. Um fato interessante é que dentro desses posts também aparecem posts que nós fizemos exatamente com a mesma estratégia. Então, em comentários você tem um post nosso ali com foco nos cílios também, que está dentro dos mais comentados. E o outro post que, tirando os de curso, mas o outro post que fez sucesso nesse período, que é o dos produtos, né, onde você vê aqui em comentários e engajamento um post de fundo branco com os produtos, a gente também fez um post semelhante, até coloquei a mais aqui, porque ele não aparece na relação dos maiores comentados, mas ele tem o mesmo número de comentários do que o outro. Então são 13 comentários aqui no post do olho e também 13 nesse que a gente colocou que é muito parecido aqui com o de produto que vocês fizeram. Eu coloquei isso aí, mas para dizer que, independentemente se os posts são feitos por vocês ou feitos por nós, esse tipo de modelo de olho, de foco no olho, é um modelo que faz mais sucesso na página, mas também pode ser encarado como um ciclo vicioso de conteúdo que traz o mesmo tipo de resposta e o mesmo tipo de público. Então aqui vale uma reflexão nossa, se a gente continua por esse caminho de fazer mais do mesmo, que a gente já sabe que dá resultado, e aí a gente pode, como apareceu nos nossos posts aqui, a gente pode ajudar vocês e também criar esses conteúdos que vão ter uma performance muito semelhante, se não igual, ou maior ou menor, mas assim muito semelhante, por se tratar basicamente da mesma experiência para o usuário, ou se a gente vai tentar propor novos conteúdos que, mesmo que não tenham um número de likes e comentários tão alto quanto esses, vão trazer coisas novas, vão trazer referências novas e vão agregar de uma maneira diferente para esse público. Então fica aqui a reflexão do que a gente quer no Instagram, que é uma estratégia totalmente diferente do Facebook. Aqui a gente está falando com nossas seguidoras, com as suas clientes, com o seu público, a maior parte deles é seu público, e com o número de pessoas que cresce todo mês de maneira orgânica, de pessoas que não conhecem. No Facebook a maior parte são de pessoas que não conhecem, então é outra estratégia. E aqui vale uma reflexão do que a gente quer para o Instagram, se é fazer mais do mesmo, e não tem nada de errado de fazer mais do mesmo. De repente eu vejo que não só vocês, mas os players brasileiros, os concorrentes, os benchmarks internacionais, eles seguem muito por essa linha de martelar no olho, de fazer, repetir bastante, e a gente pode
olhando esse cenário, manter essa estratégia e ajudar vocês também criando posts com essa mesma linha, como a gente fez aqui, ou a gente pode pensar em novos conteúdos, muitos daqueles que estavam propostos já no planejamento estratégico, que em princípio não vão gerar esse tipo de engajamento, mas podem ser eficientes como uma linha de comunicação global da marca. Essa é uma análise interessante também da nossa plataforma de tecnologia, que são os melhores horários para postagem. Então a gente vê aqui horários interessantes, quanto mais escuro esse quadradinho, maior foi o engajamento nesses horários. Então a gente vê destaques aqui no domingo às 11 da manhã, na sexta-feira, 1 da tarde, a gente vê 8 horas da noite no domingo também, 10 horas da noite na quinta-feira. Em princípio, não é necessário adotar essas comunicações ao pé da letra com horários, mesmo porque elas estão muito condicionadas ao tipo de conteúdo que você postou. Mas percebe-se tendências aqui no domingo à tarde, no começo e no meio da noite, né? Então é interessante a gente continuar olhando sempre esse indicador para pautar alguma dos horários de postagem, mas não se mirar apenas neles, pois eles são uma tendência de 2 meses, que não é um período muito grande, e são condicionados ao tipo de conteúdo que você postou. Mas vale a referência e vale a inspiração nesses horários aqui. Uso de filtros, então, isso é uma coisa para a gente refletir, mas dentro dos filtros do Instagram, quais que geraram mais engajamento, quais que geraram menos engajamento. Então, o que a gente aprendeu e o que a gente pretende fazer a partir dos resultados que a gente criou nesses últimos 2 meses? Então, de novo, as conclusões por cada um dos pilares de atuação. Em curso, a gente percebeu rapidamente que existe uma grande atratividade para vender curso em nível nacional. Então, não só vender cursos para eventos que vocês estão marcando, como por exemplo a gente vai fazer em Cascavel agora, mas sim criar também, testar o potencial do Brasil, o potencial de algumas regiões para se fazer um curso, para se ir até lá e fazer um evento. A gente já conseguiu um ROI muito alto na primeira ação que nós fizemos, isso não é muito comum. Geralmente há um aprendizado, há uma frequência de comunicação para que a gente chegasse num ROI alto, mas já chegamos num ROI alto na nossa primeira ação. E uma coisa que a gente aprendeu é que a gente precisa de pelo menos 1 semana para divulgar bem um evento. A nossa experiência divulgando o evento de São Paulo, a toque de caixa aí com alguns poucos dias, embora tenha gerado um engajamento, uma atratividade, não gerou um resultado. Então a gente precisa de pelo menos 1 semana, o ideal seriam 2 a 1 mês, para fazer uma ação de venda de um evento específico, de um curso específico. No estúdio, a gente viu que esse mote de presente para o Dia das Mães não teve performance, a gente não vai usar isso mais nos próximos Dias das Mães. A gente percebeu que o cluster de noivas se interessou muito pela ideia da extensão, mas que a comunicação foi muito rasa. A gente precisa de um storytelling, a gente precisa de uma comunicação mais densa, mais posts, falar mais coisas para esse cluster de noivas, para que eles se engajem mesmo em termos de conversão e comprarem, irem até aí e fazerem a extensão. Embora a gente esteja passando para vocês uma visão de rede social, visão centrada dentro da rede social, a gente não sabe como foram as procuras aí, de repente você vai me falar que vieram algumas noivas e que fizeram extensão, e nesse caso, por mais que a gente venha que poucas noivas se interessaram, não foi que as noivas se interessaram, mas não aprofundaram o engajamento, não comentaram, não mandaram inbox, elas podem ter ido aí, feito a extensão, e aí, nesse caso, a campanha seria bem sucedida. Por isso que a gente precisa de uma resposta de vocês em relação a essas ações para ver se ela reverberou aí, se vocês viram aí no estúdio algum impacto dela. Mas daqui, do nosso lado, a gente percebe que a gente precisa de uma comunicação maior e mais densa para converter essas pessoas. Em branding, a gente ficou claro aqui no foco dos olhos e nas frases motivacionais, então a gente vai ajudar vocês a criar mais conteúdos nessa linha e vai também refletir com vocês sobre a exposição muito frequente desse tema, se a gente deve continuar ou não. E as campanhas para seguidores de famosos foram a grande vaca leiteira aí desse período, e a gente, toda vez que vocês tiverem um famoso local ou alguém, a gente vai fazer uma campanha de mídia e tentar taguear esses seguidores, porque deu muito sucesso. Próximos passos,
A gente tem agora o curso de Cascavel, então a gente já está criando 2 posts para passar para vocês até amanhã, para a gente já começar essa campanha o mais rápido possível. E fica aí a sugestão para vocês, já que vocês divulgaram agora uma landing page da Lash School e vocês têm a facilidade de fazer esse tipo de material, se a gente tivesse uma landing page do curso de Cascavel, eu tenho certeza que o potencial de resultado seria multiplicado. Assim como a gente tinha uma landing page lá no Static in Rio e teve um resultado forte lá, eu acho que se a gente pudesse ter uma landing page para esse curso, a gente conseguiria maximizar bastante os resultados. E, mais uma vez, criar uma campanha potencial do curso em geral, como a gente fez e mostrou nesse período. E aí perguntar para vocês se vocês querem que a gente foque em algum lugar para testar uma atratividade específica em algumas regiões do Brasil, ou faça como a gente fez esse período, que é jogar para o Brasil inteiro e mapear as pessoas que estão vindo, que é uma estratégia que, em termos de resultado de redes sociais, ela traz mais performance quando a gente abre para o Brasil e testa, do que fechar em algumas regiões específicas, tá? Estúdio, a gente está indo com uma promoção de 20%, então a gente vai fazer, como a gente conversou, Érico, dark post dentro do Facebook, então nossos seguidores não vão ver essa promoção. A gente vai mandar essa promoção apenas para as pessoas do público potencial de Belo Horizonte que não seguem a página, tá? Então a gente vai mirar em quem não conhece a Lash School, não os clientes, não canibalizar o ticket médio dos clientes. Vamos criar posts com outros serviços, né, que vocês fazem, micropigmentação, etc. E a gente está pensando em fazer uma campanha de aniversário. Então a gente quer chamar as aniversariantes das próximas semanas para fazer uma extensão, para se dar esse presente de aniversário. E aí a gente queria negociar com vocês um desconto exclusivo para essas aniversariantes também. Podia ser alguma coisa de 20%, 30%, mas que a gente não só desse um presente, né, um atrativo a mais para os aniversariantes fazerem a extensão, quanto para a gente medir o resultado vindo de Facebook. Porque a partir do momento que tem uma promoção e a pessoa cita essa promoção, é a promoção do aniversário, vocês vão saber que vieram de Facebook porque é só lá que vocês estão divulgando. Então por isso que o desconto é super importante para a efetibilidade, para que seja efetivado essa campanha da melhor maneira possível. Em branding, a gente vai ajudar vocês criando mais posts com esse foco, né, dos maiores top posts do Instagram, que é com foco nos olhos e frases motivacionais e outras reflexões. Bem, gente, esse vídeo foi só para explicar para vocês um geral, para a gente não perder tempo, para a gente acelerar e não ter que ficar contando com a agenda não contando com a agenda, mas eu acho que a gente deve marcar uma reunião, se possível amanhã, para falar desse relatório, para falar desses resultados. Mas vocês já, com esse vídeo, vocês podem ter a possibilidade de um horário que sobrar para vocês, ou de repente picadinho, né, um minuto aqui, outro, irem acompanhando e a gente ganhar tempo com isso. Tá bom, pessoal? Vamos conversar e vamos seguir esse projeto em frente. Obrigado, gente.